Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você tá bom? Que bom que você veio. Eu quero louvar a Deus pela família pastoral da nossa igreja. Que Jesus continue abençoando e guardando o nosso pastor Silas, pastor Elisete. Que o Senhor continue prosperando essa família que tem abençoado tanto a nossa vida e a nossa nação. Pastor Dilton, obrigado. Pastor Josiane, pastor Lucas, Deus abençoe, meu amigo. Estamos juntos sempre. Samuel, Alênio, Deus abençoe, tá bom? Estamos juntos. Quem é casado aqui? Sempre uma tristeza, né, irmão? Que isso, gente? Não saiu um som. Quem é casado aqui, irmão? Que mata é a falsidade, né? Misericórdia. Quem não tem o meu devocional para casais? Quem não tem? Está perdendo nada. Não, esse devocional aqui tem abençoado muito a vida de casais, porque não é um devocional diário. Por que não é um devocional diário? Porque o casal não vai se reunir uma vez por dia para fazer um devocional, vai, irmão? Esse casal não existe não, irmão. Sério, não existe não. Minha esposa comprou aquele café com Deus Pai, fez 4 dias, está devendo 4 meses já. Imagina se ela esperar para eu fazer com ela, não vai fazer nunca. Então é 1 por semana só, 1 por semana dá para fazer, não dá, irmão? É porque o casal se reúne de 15 em 15 dias para coisar, que é bonzão. Você imagina para ler um negócio? Não vai. Aí eu falei, não, vai ser um só por semana, porque... E é bom que cada semana, além do texto, tem um desafio. Então, por exemplo, semana 1 tem o texto, o casal, eles vão sentar para ler juntos, e aí tem um desafio, embaixo está escrito assim, ó, embaixo do QR Code está escrito assim, para ele. Então o homem vai ler esse QR Code, vai para um vídeo, nesse vídeo eu lanço para ele um desafio para ele realizar para a esposa. Só que a esposa não pode saber qual é o QR Code, você não pode ficar lendo o QR Code dele, porque é uma surpresa, né? Aí você vai ficar a semana toda na expectativa. O que deve ser? O que deve ser? Tem Pix de R$1.000, tem viagem para o Caribe, que ele vai dar para tu. E da parte dela tem negócio de coisar, tem. Não, porque tem... Tá tão complicado, tem que comprar um livro, né, irmão, para acontecer. Se tu comprar esse devocional aqui 4 vezes no ano, tá garantido, que tem aqui 4 vezes. Mas tem que seguir o programa, entendeu? E Deus tocar no coração dela para ela ler o QR Code. Que ela pode fazer outra coisa e dizer que é outra coisa, você não vai saber. Mas Jesus, o Espírito tranca coisar, vai pegar ela, irmão. Então, no final, vai estar ali fora, ali, você passa ali, que vai ser benção. Marcos, capítulo 3, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 3. Essa narrativa está em Marcos 3, Lucas 6, Mateus 12, mas eu vou ler aqui Marcos capítulo 3. Se o que eu disser aqui não estiver em Marcos 3, é porque está em Lucas 6. Se não estiver em Marcos 3, Lucas 6, é porque está em Mateus 12. Se não estiver em Marcos 3, Lucas 6 e Mateus 12, é porque é de mim mesmo. Você achou? Vamos ler a partir do verso 1, diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu. E foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Olha aqui para mim. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar no contexto. A gente precisa voltar no capítulo 2, a partir do verso de número 23. E para eu voltar aqui no contexto, para depois a gente voltar aqui para o texto, eu preciso um pouco da sua paciência, porque eu vou aqui construir um pensamento para a gente poder voltar aqui para a narrativa. Olha o que está acontecendo. Jesus, ele está sendo julgado pelos religiosos, porque no contexto aqui, os discípulos de Jesus, eles colheram espigas. A Bíblia diz que eles sentiram fome. E por sentir fome, eles perceberam que tinha espigas. Então vamos colher essas espigas para a gente comer. Até aqui tudo normal, irmão. Crente sentir fome, normal. Pastor Dil disse aqui, tem gente aqui que já fez pelo menos uma refeição. Tem gente aqui que já fez 7. Assembleano, não é, irmão?
Não, porque a gente come muito porque está na Bíblia. Jesus falou assim, Talita, come. Não, se tu não entendeu a piada, irmão, escola da palavra, está precisando. Está precisando. Aí, então é o mandamento. Eles foram colher espigas, e só que eles escolheram espigas no sábado. E os religiosos estão dizendo para Jesus, como que os seus discípulos colhem espigas no sábado? Você sabe que não pode? É sábado. Os caras estão preocupados com a lei. Só que Jesus vai revelar a graça. Jesus vai dizer assim para eles, porque pensa comigo, se os discípulos colheram espigas para comer, em algum momento eles comeram. Eles colheram para quê? Para comer, porque estavam com fome. Só que se eles colheram espigas e eles foram comer, eles se assentaram em algum lugar para comer. Não sei se eles se assentaram numa pedra, se assentaram na grama, embaixo de uma árvore, na sombra, mas eles se reuniram para comer a espiga que eles colheram. Quando eles se assentaram para comer a espiga, eles estavam em comunhão. Os religiosos estão achando que estão defendendo a lei, mas na verdade eles estão se levantando contra a unidade e contra a comunhão. Porque qual é a natureza do alimento? Qual é a natureza do fruto? Você sabe que Deus, ele deu para Adão uma necessidade antes do pecado. Antes de existir o pecado, Adão tinha uma necessidade. Qual era a necessidade? Comer. Então, todas as vezes que Adão sentisse fome, ele ia pegar do fruto. E todas as vezes que Adão pegasse do fruto, ele ia se reunir com a sua esposa para comer. Porque essa é a natureza do fruto. Os caras escolheram, os discípulos escolheram espigas para comer, eles se assentaram em algum lugar, eles se reuniram, estavam em unidade, em comunhão, e agora eles vão comer. Toda vez que Adão sentisse fome, ele ia pegar do fruto. E todas as vezes que ele pegasse do fruto, ele ia levar para a mesa. Porque o judeu, ele não come senão em comunhão. Ele não come senão, porque é um momento sagrado para eles. Então, eles precisam se assentar com a família para eles comerem. E come no horário certinho, bonitinho. Então, a gente não vai para a mesa porque está com fome. A gente vai para a mesa por causa da comunhão e unidade. Quando Adão pegava do fruto, essa era a natureza, se assentar à mesa com a família. Então o Senhor não criou o fruto para saciar uma e não a unidade de comunhão. Com a unidade de comunhão, você abre brecha para o diabo entrar. Porque nunca foi sobre... Você abre brecha para o diabo entrar. Porque nunca foi sobre necessidade. Necessidade sempre foi sobre comunhão. Aí Jesus fala assim para os discípulos. Sempre foi sobre comunhão. Aí Jesus fala assim para os discípulos. Para os religiosos. Vocês lembram quando Davi entrou no templo? Presta atenção, guarde isso. Quando Davi entrou no templo, olha aí a partir do verso de número 25, do capítulo 2, ele diz assim, ó, mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi? Quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote e comeu o pão da proposição? E deu também para os que estavam com ele. Davi tinha uma necessidade, ele estava com fome. E essa fome levou Davi para onde? Levou Davi para o templo. Você está aqui hoje porque você tem uma necessidade. Você veio aqui hoje fazer uma campanha porque nasceu uma necessidade. Que necessidade? Ah, Elvis, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de provisão financeira, eu preciso de uma promoção, eu preciso da cura para o meu corpo. Elvis, eu preciso de uma cura para as minhas emoções, eu preciso da salvação do meu filho, eu preciso de um milagre. Nasceu uma necessidade para você. Essa necessidade te trouxe para o templo, mas o que te trouxe aqui é uma necessidade. Mas Deus está fazendo você entender hoje que o que te trouxe aqui é uma necessidade, mas não é sobre a sua necessidade. Ele te trouxe aqui para estar em comunhão e unidade. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Então primeiro a gente se reúne e depois ele sacia a necessidade. Então essa necessidade que nasceu para você é um meio que ele usou para te trazer nesse lugar, mas é para você chegar aqui e entender que você precisa estar em unidade, você precisa estar debaixo de comunhão. É por isso que não existe esse discurso dos desigrejados. A gente não precisa de uma igreja, irmão. Não tem como você ter uma vida espiritual abençoada se você não estiver em comunhão, porque é nesse lugar que ele determina a bênção. É quando você está em comunhão que ele libera a palavra. É quando você está em comunhão, debaixo de unidade, que ele sacia as suas necessidades, porque nunca foi sobre necessidade, sempre foi sobre comunhão e unidade. Você sabia que a falta de comunhão e de unidade atrapalha Jesus de salvar os pecadores?
Olha, eu me converti numa igreja que o culto começava assim, ó. Nós abrimos este culto, em teu nome. Quem lembra dessa igreja? Tu tem mais de 50 anos de crente, não tem, irmão? Eu sei que minha avó falava que tinha. Não, você lembra que tinha uma corneta em cima da igreja? Tinha ou não tinha, irmão? Sabe como é que o pregador, lá era o presbítero Nicanor, que hoje dorme no Senhor, dirigia a congregação que eu me converti, irmão. Ele pregava mais em língua do que em português. Um dia, Jesus falou assim, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Porque quando eles forem um, como eu e o Senhor somos um, o mundo vai acreditar que o Senhor me enviou. O que é que faz o mundo acreditar que o Pai enviou Jesus? Não é a eloquência do pregador, é a unidade da igreja. Nicanor pregava mais em línguas do que em português. Ele falava, igreja, dava uma rajada de língua. Falava, Jesus, outra rajada de língua. Eu vi uma igreja que cabia 30 pessoas. Num domingo ele pregar, ninguém entender nada, porque ele falou mais em língua do que em português e não tinha gente para traduzir. Se converter 16, 17 pessoas, sabe por quê? Porque quando Jesus quer salvar, o pregador pode não ser eloquente, pode não ser profundo, porque o que faz o mundo acreditar que o Pai enviou Jesus é a unidade da igreja, irmão. Jesus falou, vocês lembram quando Davi entrou no templo, porque tinha uma necessidade, e ele comeu do pão da proposição, e o peso da lei, a sanção da lei, não recaiu sobre ele? Aí talvez os religiosos estão pensando assim, não é lógico, Davi era ungido, Davi era um homem segundo o coração, aí Deus deixou passar. Não, Davi comeu e deu também para os que estavam com ele. Então Davi pegou o pão, comeu e deu também, partiu com os demais. Então esse texto está falando de acepção de pessoas. Guarde isso, Davi entrou no templo e Jesus está falando sobre a acepção de pessoas. Não foi só Davi que comeu do pão e não aconteceu nada. Os soldados que estavam com ele também comeram e não aconteceu nada. O peso, o rigor da lei não caiu sobre eles. Jesus está falando de graça. Diga, Jesus está falando sobre graça. Então, olha aqui para mim. Por que é que a gente precisa priorizar a unidade e a comunhão? Sabe por quê, irmão? Porque talvez você chegou aqui hoje com um peso nos seus ombros. Talvez você tenha vindo para esse lugar com um peso nos seus ombros, mas esse peso não sai. Elvis, eu estou com um problema no meu casamento que não resolve. Elvis, eu estou com uma enfermidade que eu não recebo a minha cura. Elvis, eu estou com uma dificuldade financeira e não resolve. Elvis, eu estou com problema nas minhas emoções e não resolve. É um peso que está sobre os seus ombros. Porque você vem aqui somente focando no peso que você está carregando. Acaba a sua família, te prospera, muda a sua história e derruba o gigante que tem se levantado contra a sua vida. Davi entendia, é por isso que um dia o pai dele falou assim, leva comida para os seus irmãos. Irmão, tem coisa na Bíblia comigo que ia dar muito errado, irmão. Que se fosse eu ia pegar a comida e ia comendo no meio do caminho. Os irmãos não sabiam, estou mandando seu irmão levar comida aí para vocês. Não, não tinha como falar. Eu é só chegar lá e falar assim, meu pai só me mandou vir aqui para ver como é que vocês estão. Comida tem? Não, mandou comida não, já comi no meio do caminho. Foi o primeiro iFood da história da humanidade. Chegou e falou, leva a comida lá para os seus irmãos. Aí ele pega, irmão, e leva a comida. Você acha que ele não sentiu fome no meio do caminho? Só que ele não comeu. Sabe por quê? Para mim, Jessé está usando o alimento, a comida, para gerar comunhão de Davi com os irmãos. Porque os irmãos não aceitavam a unção de Davi. Eliabe não aceitava a unção de Davi. Eles não reconheciam Davi como um filho legítimo. Tinha implicância com Davi. Davi não tinha comunhão com os irmãos. Aí o pai entendeu. Leva a comida lá para ele, porque comida une a gente. Não une, irmão? Você pode não conhecer ninguém. Você fala assim, não, vamos ali comer. Você fala, amém, vamos. Aí ele pegou a comida, o pai falou assim, quando você chegar lá, leva essa comida para os seus irmãos, ou seja, você vai se assentar com eles para comer também, porque você fez uma viagem. E quando você se assentar com eles para comer, você vai estar em unidade. Aí Davi pega a comida, não come no meio do caminho, porque ele entendeu, não é sobre necessidade, é sobre comunhão. Você percebe que Davi entende tanto de comunhão e unidade, que quando ele entra no templo, ele pega do pão da proposição e compartilha com quem estava com ele. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Vocês lembram da última ceia? Na última ceia, Jesus está com os discípulos e ele fala assim, quem aqui é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Aí os discípulos disseram, quem está à mesa. Jesus falou, eu porém sou aquele que serve. Sabe? Vocês estão à mesa. E quem sou eu? Eu sou aquele que serve. Por que eu estou servindo? Porque eu já comi. Porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É por isso que no caminho de Emaús, quando o rancho, ou você vai no arsenal. Porque se você vai para o arsenal, você pega em armas. Se você vai para o rancho, é porque você está sempre com fome. E qual é o problema de estar sempre com fome? Na ceia,
O apóstolo Paulo disse, muitos vêm para comer porque estão com fome. Aí ele fala, está com fome, come em casa. Qual é o problema? A gente vem para a igreja, a gente está com tanta fome, a gente está com tanta fome da palavra, a gente está com tanta fome, que a gente vem no culto e fala, pastor, prega uma palavra profunda que eu estou precisando, pastor. Eu estou precisando de uma palavra, pastor. Eu só posso vir à igreja domingo porque eu trabalho, estudo, mas aí, pastor, eu preciso de uma palavra para ela me sustentar a semana inteira, porque eu só vou voltar aqui domingo que vem. Aí Paulo está falando, você está com fome, come na tua casa, tem que ter palavra na tua casa também. Então a gente chega aqui com fome porque a gente está necessitado da palavra, porque a gente não se alimentou em casa. Então na ceia, as pessoas se sentavam à ceia, nasciado, nossa, eu queria uma palavra profunda, eu queria uma palavra para mim. Então a gente está com tanta fome que a gente não dá lugar na mesa para quem não entende a palavra se sentar e comer. 3 glória a Deus e um murmúrio. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ah, Elvis, então, quando eu chego aqui nesse lugar, eu tenho que ser quem? Aquele que se assenta à mesa ou aquele que serve? Irmão, nós estamos no ano de servir. Você tem que ser aquele que serve, porque você já comeu em casa. Pastor, pode pregar uma palavra direcionada para um não crente. Sabe por quê? Porque eu já me alimentei. Não precisa pregar profundo. Pode pregar uma linguagem que eles irão entender, porque quem tem lugar à mesa são eles. E eu, pastor, eu vim para servir, porque eu já comi, eu já me alimentei. Ah, eu já mergulhei na palavra na minha casa. Está com fome? Come na tua casa e chega aqui para servir. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando, irmão? O cara foi para o culto de ensino porque ele queria a palavra, ele queria ferramenta. Ele não estava nem aí porque a mão dele era mirrada. Ele queria buscar ferramentas. Ele vai para o culto de ensino. A igreja é o quê? A igreja é um quartel-general. Outros dizem que a igreja é um hospital. Se a igreja é um hospital, quem é você nesse lugar? É aquele que está sempre na emergência? É o que está sempre doente? Está na UPA? Se esse lugar é um hospital, então aqui você é um médico. Aqui você é um enfermeiro. Aqui você é um maqueiro. Ah, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? O cara vai para o culto de ensino. Aí dentro da igreja, os religiosos estavam observando Jesus se ele curaria no sábado, irmão. Olha isso daqui, irmão. Os caras estavam dentro da sinagoga, observando Jesus para saber se ele ia curar. Os caras não acreditavam que ele era o Messias. Não acreditavam. Porque se eles acreditassem que Jesus era o Messias, eles não perseguiam Jesus. Então tinha um grupo dentro da sinagoga que não acreditava que Jesus era o Messias. Mas tinha um grupo que estava lá que acreditava que ele era o Messias. Dentro da igreja, tinha um grupo que não acreditava. E tinha um grupo que acreditava. E mesmo assim, Jesus realizou o milagre. Elvis, onde você quer chegar? Você não entendeu ainda? Se dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, que tinha gente que não acreditava e tinha gente que acreditava, ele realizou, imagina aqui que só tem gente que acredita. Então a tua necessidade será saciada. Sabe por quê? Porque você veio no lugar onde a gente se reúne em comunhão e unidade. Porque quando você está debaixo de unidade e comunhão, ele sacia a tua necessidade. Porque você não está aqui porque simplesmente uma necessidade nasceu. Você está aqui porque você sabe o poder da unidade, o poder da comunhão. E é debaixo dessa unidade, porque somos um, que você vai sair daqui curado hoje. Você vai sair daqui com essa porta aberta hoje. Eu profetizo, debaixo dessa unidade que estamos desfrutando desse lugar, ele vai saciar a tua necessidade, porque se nenhuma igreja que tinha gente que não acreditava, ele realizou, imagina dentro de uma igreja que só tem gente que acredita. Alguém acredita? Alguém acredita? Então levanta a sua mão, rasga o teu coração, abre a tua boca e adore o nome de Jesus, porque você acredita no teu milagre. Lembra que eu disse que Jesus falou que Davi entrou no templo porque tinha uma necessidade? Olha o que Jesus vai dizer dentro de uma sinagoga. Está aqui quem é maior do que o templo. Jesus não era para dizer, está aqui quem é maior do que o templo. Ele era para dizer, está aqui quem é maior do que a sinagoga. Ele estava dentro de uma sinagoga, não estava dentro do templo. Sabe por que Jesus está dizendo, está aqui quem é maior do que o templo? Porque Jesus sabia que o homem da mão mirrada era um homem que estava sendo excluído. Por que ele estava sendo excluído? Esse texto, eu disse, ele está falando sobre a acepção de pessoas. Por que esse cara era excluído? Porque ele tinha um defeito na mão, ele não podia frequentar o templo.
Levítico 21 diz que se a pessoa tivesse a mão perfeita, não tivesse defeito, ela podia frequentar o templo. Se ela sofrer um acidente, até o sacerdote, se sofrer um acidente e a mão ficar defeituosa, ela não pode mais frequentar o templo. A Bíblia diz que a mão desse cara foi restituída. Se foi restituída, é porque em algum momento ele teve a mão perfeita. Então ele tinha a mão perfeita. Se isso é verdade, ele tinha a mão perfeita, então ele frequentava o templo. Sofreu um acidente, a mão agora ficou mirrada, ele não pode mais frequentar o templo, só a sinagoga. Aí Jesus está dizendo, está aqui quem é maior do que o templo. Jesus está dizendo, te impedem de frequentar o templo porque você tem um defeito, mas descansa o teu coração, não deixam você entrar no templo, mas está aqui quem é maior do que o templo. Jesus está dizendo e mandando um recado para aquele cara. Jesus está dizendo o seguinte, não deixam você entrar no templo, mas eu vou morrer e vou ressuscitar e vou fazer de você o meu templo. Não deixam você entrar no templo, mas eu vou entrar dentro de você. Talvez não permitem você se assentar em algumas mesas, não permitem você entrar em alguns lugares, não permitem você entrar em algumas rodas, mas Jesus está dizendo, não se preocupe com isso, porque você é templo, e eu moro e vivo e habito dentro de você. Não deixam você entrar em alguns lugares, mas eu, Senhor, entro dentro de você. Está aqui quem é maior do que o templo. Aí olha o que Jesus diz, isso aqui é lindo, irmão. Jesus faz uma pergunta para aquela audiência, sabe por quê? Porque o homem que tinha um defeito, quem tinha defeito, tinha que ficar num cantinho, que era o cantinho dos rejeitados. E sabe como é que funcionava? Funcionava assim, vai começar o culto? Vai. Entra primeiro as pessoas que não têm defeito. Se assentou? Sim. Já se assentaram? Sim. Agora entra quem tem defeito. Quem tem defeito entra e fica lá no cantinho dos rejeitados. Acabou a reunião, sai primeiro quem tem defeito, e depois sai os que não têm defeito, porque eles não podiam se chocar, sabe? Não podia ter mistura, então o cara ficava no cantinho dos rejeitados. Se quem estivesse ensinando na sinagoga fizesse uma pergunta, quem tinha defeito não podia responder, só podia responder as pessoas que não tinham defeito. Havia uma acepção de pessoas gritante. Se a pessoa que tem um defeito quisesse fazer uma pergunta, não podia fazer pergunta. Você não pode participar, você tem que ficar calado. No cantinho dos rejeitados, você não pode falar, não pode responder, não pode fazer pergunta. Só quem não tem defeito. Aí Jesus faz uma pergunta para aquela audiência. Jesus fala assim, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Matar ou salvar? Aí os religiosos e as pessoas que podiam responder, pensaram assim, se eu disser que pode fazer o bem, eu vou estar infringindo a lei, o sábado. Se eu disser que não pode fazer, vão julgar que eu sou uma pessoa má. Todo mundo se calou. O texto diz que todo mundo ficou quieto. Quando Jesus lançou aquela pergunta, quem tinha defeito não podia falar. Quem não tinha defeito podia falar. Mas quem não tinha defeito, não falou. Todo mundo se calou. Sabe o que Jesus está dizendo? Estou igualando todo mundo. Porque lá fora vocês podem ser melhores. Lá fora vocês podem ter mais dinheiro. Lá fora vocês podem ter mais influência. Lá fora vocês podem ser julgados como mais perfeitos. Mas aqui dentro todo mundo é igual. Olha para o teu irmão e fala assim, eu sei que você tem mais dinheiro que eu. Eu sei que você é mais... Mas assim, reconhecendo que você tem mais dinheiro que eu, paga para mim um lanche então, quando acabar o culto. Jesus olha para o cara que tem a mão mirrada e ele fala assim, levanta e vem para o meio. Sabe por quê? Jesus vai curar esse cara aqui. Mas eu fico pensando, vocês lembram na multiplicação dos pães? Na multiplicação dos pães, você sabe, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não dava para ninguém. Nem para Jesus dava 5 pães e 2 peixinhos. Jesus era assembleando, que não dava nem para ele. Jesus mandou eles se reunirem em grupo de 50 e grupo de 100. Quando eles se assentaram, Jesus mandou todo mundo se assentar em grupo de 50 e em grupo de 100. Agora que todo mundo está assentado em comunhão, agora ele sacia a necessidade, ele multiplica. Porque a multiplicação vem depois da unidade da comunhão. Lembra a mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue foi lá e tocou em Jesus. Por que que Jesus curou aquela mulher? Porque ela não podia viver em comunhão. Ela tinha que viver à margem da sociedade. Em Levítico diz que ela era impura. Então ela tinha que viver à margem da sociedade. Jesus percebeu, se eu curar essa mulher, ela volta para a comunhão. Ela volta para a unidade. Jesus olha para aquele cara e fala assim, levanta e vem para o meio. Irmão, aquele cara não podia sair do cantinho dos rejeitados dele e ir no meio da sinagoga, não podia. Ele não podia pisar ali, senão ele ia profanar aquele lugar. Jesus está dizendo, Jesus não podia, lá de onde ele estava, fazer assim, tei, e ele seria curado na hora? Não podia? Não, Jesus não curou ele à distância. Daí mesmo você já sai. Não, Jesus falou, sai daí.
Mas calma aí, como é que eu vou sair daqui doente com a mão torta? Eu não posso, senão eu vou profanar a sinagoga. Olha, essa audiência aqui não vai permitir. Sai e vem para o meio. Então o cara tem que sair do canto dele, passar no meio de todo mundo e chegar no lugar que ele não podia chegar. Jesus está dizendo, eu vou fazer você chegar onde as pessoas não permitem. Você vai passar por um caminho que as pessoas te impediram de passar. Você vai chegar onde as pessoas privaram você. Eles não deixavam, mas eu estou dando uma ordem, sai do teu lugar e vem aqui no meio. Aí o cara sai do lugar dele e todo mundo assim, como é que ele manda ele sair? Não pode. Aí ele passa na frente de todo mundo e chega lá no meio. Quando ele chega no meio, Jesus cura. Por que é que Jesus não curou para depois ele vir para o meio? Jesus está dizendo assim, primeiro eu preciso devolver a comunhão. Primeiro eu preciso te trazer para o meio. Primeiro eu devolvo para você a comunhão e a unidade para depois eu saciar a tua necessidade. Talvez você quer sair daqui hoje com o teu milagre. Alguém te convidou. Algum amigo seu da igreja. Você falou, estou passando por isso. Aí seu amigo falou assim, vamos lá na igreja. Aí você veio aqui porque você tem uma necessidade. Talvez alguém te convidou para vir fazer uma campanha. Você veio fazer a campanha porque você tem uma necessidade. Jesus usou essa necessidade porque Ele quer te dar uma família. Jesus usou essa necessidade porque Ele quer te trazer para a comunhão. Talvez você está sem igreja, talvez você já frequentou uma igreja evangélica, hoje não frequenta mais, e você veio aqui para receber uma palavra, veio aqui para ser abençoado por uma palavra, veio aqui para poder cultuar Jesus. Ele está dizendo, essa necessidade é um meio que eu criei para te trazer de volta para essa família. Jesus está dizendo, eu sei que você precisa de um milagre, mas primeiro eu vou devolver a comunhão, eu vou te trazer para a comunhão, para depois saciar a tua necessidade. Estende a sua mão. Aí o cara, não, como assim estender a minha mão? Não, estende a sua mão. Ou seja, o cara tinha um defeito na mão, o que o cara quer esconder, Jesus quer que ele mostre. Porque, irmão, a pessoa olha para você, porque aquele cara tinha 2 pernas, tinha 2 pés, tinha 2 joelhos, ele tinha 2 orelhas, 2 olhos, tinha 2 ombros. Só que as pessoas vão sempre olhar para você e enxergar o teu defeito. As pessoas não vão observar que você tem 2 pés perfeitos, você tem 2 ombros, 2 braços perfeitos. Não, a pessoa vai olhar logo para o seu defeito. Jesus está dizendo, é aquilo que envergonha essas pessoas que eu quero que você mostre. É o que gera vergonha para você que eu quero que você exponha agora. Aí o cara vai e mostra a mão. Quando ele mostra a mão, Jesus toca e a mão dele é restituída. Jesus está dizendo, para vocês, ele só pode voltar para a comunhão depois que ele for curado. Para mim, não. Porque a lei só deixa ele voltar para a comunhão depois da cura. Mas eu trago ele para a comunhão antes da cura. Porque a lei exclui, mas a graça. A graça restitui a comunhão e a unidade. Jesus está dizendo, o que te trouxe aqui, o que te atraiu aqui não foi a tua necessidade, o que te atraiu aqui foi a graça dele.